falamos sobre a jornada de agilidade, sobre como conectar a estratégia à execução do jeito Lean e também sobre OKRs. Os dados têm um papel muito importante em todo esse processo. Agora, convidamos Luiz Lima, Agile Transformation Advisor na Encore, para falar sobre visibilidade e previsibilidade com OKRs que funcionam na prática. 28 de setembro de 2021, bom dia a todos. E Core Open Forum, sejam bem-vindos. Eu sou Luiz Lima, eu sou o advisor aqui para agilidade e transformação. Essa é uma baita oportunidade para a gente compartilhar conhecimento, compartilhar a nossa jornada em nossos clientes e nas nossas experiências, além também de ser uma oportunidade para a gente começar novas conversas. Sejam bem-vindos novamente. O tema da minha apresentação é sobre previsibilidade e visibilidade, incluindo a cereja do bolo com os OKRs que funcionam na prática, tá bom? E pensando, sobretudo, em como tomar essas decisões, qual o poder das nossas decisões com base nos dados. Bom, falando de visibilidade e previsibilidade, de forma macro, a visibilidade pode ser de cima da floresta, mas pode ser na raiz da árvore. Como que a gente está enxergando a nossa organização do alfinete ao foguete? E a predição e a previsibilidade? E como a gente pode predizer o futuro num mundo tão VUCA, tão bunny, que, enfim, não é o nosso tema de hoje. Iremos atacar a questão da visibilidade e previsibilidade. Bom, falando da nossa agenda, essencialmente, a apresentação é dividida em dois grandes temas. Eu já passei pela apresentação, mas ela é dividida em dois grandes temas. Primeiramente, a gente vai falar de contexto organizacional e, posteriormente, aí a gente vai entrar justamente na prática, trazendo casos reais da nossa jornada, das nossas experiências e de como a gente consegue, de alguma maneira, sair do outro lado e evoluir nessa curva de maturidade junto aos nossos parceiros, junto aos nossos clientes, para aí sim a gente ir para uma conclusão. Bom, antes de mais nada, importante alguns acordos iniciais aqui, algumas premissas, né? O propósito dessa apresentação absolutamente não é reinventar a roda, absolutamente não é ser a bala de prata em algum conceito, em alguma questão que seja aqui falada, e muito menos ser extremista de um lado ou de outro ou se tornar definitivo em algo que seja dito. Muito pelo contrário. Reforçando até no início, essa é uma oportunidade para trocar experiências, compartilhar experiências com todos, além de, quem sabe, iniciarmos ótimas conversas para poder fazer com que isso flua de uma maneira cada vez melhor e a gente consiga, de fato, transformar as organizações. E pensando nas organizações, em suma, aqui numa livre interpretação, o objetivo das organizações é desenvolver e entregar produtos e serviços aos clientes com base nas necessidades dos mesmos. Ou seja, as organizações, de uma maneira geral, elas desenvolvem e entregam produtos e serviços aos clientes. E hoje em dia, ainda bem, a gente fala cada vez mais no cliente como centro das atenções, para que a gente entregue o produto certo, o serviço certo, no momento certo, com todos os requisitos, conforme as necessidades dos clientes. Bom, pensando nas organizações, de uma maneira também bem simplista, do ponto de vista da arquitetura corporativa, então, as organizações se prestam a entregar produtos e serviços. Esses produtos e serviços, para que eles sejam operados, para que eles sejam entregues, para que eles sejam desenvolvidos, para que eles sejam, de fato, operados, são processos e as value streams que sustentam a entrega desses produtos e serviços. Sejam as value streams operacionais, de desenvolvimento, os processos, essa interconexão que faz com que os produtos e os serviços cheguem para os nossos clientes. E o que sustenta os produtos e serviços? As soluções, os sistemas, as aplicações. Porque é isso que sustenta os sistemas, as soluções, eles sustentam os processos. E os processos sustentam os produtos e serviços.
Então, as soluções têm este papel. E o que vem na base dessa história toda são os dados e a segurança da informação. Como os dados são organizados desses processos, desses produtos e serviços que vieram por meio desses sistemas. Então, uma coisa conecta na outra, para que assim seja arquitetada e seja possível a entrega dos melhores produtos e serviços para os nossos clientes. E pensando, trazendo a referência do grande Rancharan, como as empresas funcionam, como elas deveriam funcionar, também numa livre interpretação, o objetivo é diminuir a complexidade de como a organização opera e entrega esses produtos e serviços. Por isso, entender a arquitetura de como ela funciona, de como ela deveria funcionar, de como essa entrega é realizada, o conhecimento profundo dessa forma de operar te assegura focar na sua essência, no seu propósito, na sua razão de existir, enfim, e a sua tomada de decisão de fato fazer cada vez mais sentido. E com isso, sim, você terá previsibilidade e a visibilidade. Ou seja, a visibilidade, seja na árvore, seja na floresta, seja na raiz da árvore, também a predição, a previsibilidade, a gente pensar no futuro, a gente entender com base no que aconteceu para onde estamos indo. Tudo bem, mas e os resultados? A gente vive de resultados, as organizações vivem dos resultados. Aliás, as empresas vivem dos resultados, e o próprio Rancharan, ele cita aí até numa analogia, numa livre interpretação, seja numa montadora de veículos, seja numa padaria, seja numa feira, seja numa consultoria, a gente precisa ter resultados. E falando de resultados, é importante a gente entender, juntando visibilidade com previsibilidade, onde estamos, de onde viemos, para onde vamos, onde estávamos, como funciona isso. E não é por meio de uma bola de cristal que a gente vai descobrir. Por isso que uma estrutura adequada, uma arquitetura, um modelo de trabalho vai ajudar. É claro que a gente pode falar da mãe de Ná, do Walter Mercado, mas talvez suposições não possam te levar aonde você imagina que seria o grande objetivo. E aí, também trazendo uma frase atribuída ao grande Peter Drucker, e eu reforço a questão da atribuição, porque com tantas frases hoje em dia, não sei se essas pessoas viveriam, esses grandes nomes viveriam de tantas frases, mas o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, um ponto em relação à melhoria importante. As transformações são necessárias. E as mudanças, elas podem gerar uma melhoria ou uma pioria. Como é que a gente sabe? Será que a gente está medindo corretamente? Até porque o objetivo dessa melhoria é otimizar e acelerar. Acelerar os resultados organizacionais. Então, a gente otimiza e a gente acelera o resultado. Os resultados podem ser o equilíbrio de algumas frentes, em que a gente pode falar, descer alguns níveis aqui, mas otimizar e acelerar os resultados organizacionais onde estejam eles, sejam os resultados financeiros, os resultados com os nossos clientes, os resultados dos nossos processos, enfim, resultado do nosso aprendizado e crescimento, fazendo uma referência, iremos falar um pouco de OKR, não como nossos professores falaram aqui anteriormente, já nas palestras anteriores, mas também fazendo uma alusão ao BSC sobre o equilíbrio dessas frentes. Então, se o objetivo é otimizar e acelerar os resultados organizacionais. E quais seriam os motivadores para que eu quero acelerar esses resultados? Bom, inevitavelmente, em algum lugar, as empresas vão passar pelo aumento da produtividade, pela garantia da produtividade. Será que eu estou produzindo corretamente? Pô, eu preciso aumentar a minha produção, mas sem perder a minha qualidade, assegurando minimamente a qualidade que existe. O que é qualidade? Adequação ao uso. Eu preciso assegurar a qualidade de quem recebe, mas aumentando a produtividade, sem perder a rastreabilidade, onde estávamos, onde estamos, para onde vamos, seja no menor nível de granularidade até o nível macro das informações, dos dados, evidentemente transformados, para a gente ter a previsibilidade, a gente sair da suposição e a gente conseguir ter uma visibilidade e vira esse ciclo
exponencial, talvez eu ia dizer vicioso, mas também não deixa de ser, mas esse ciclo exponencial de melhoria e transformação organizacional. E, sem dúvida nenhuma, outro grande motivador é a sobrevivência organizacional, até pelo seguinte, a perenidade, ela se faz no dia a dia. A gente assiste algumas organizações ao longo dessa linha do tempo caírem, algumas não sobreviverem, e esses estudos são muito interessantes. Então, a importância da gente correr esse ciclo, de entender esses motivadores, de entender uma arquitetura adequada, isso assegura a sobrevivência, a perenidade das organizações. Até porque é o seguinte, quem não tem objetivo, talvez qualquer objetivo sirva. E se qualquer objetivo serve, aí a coisa pode ficar mais complicada do que nunca, que diria a nossa querida Alice. E falando de objetivos, eu também aqui não vou me alongar no tema, até por conta, como eu já falei, sobre as palestras anteriores, que foram muito mais precisas e profundas no tema, mas fazendo assim um overview, falando um pouquinho dos OKRs, desse modelo, desse framework, onde os objetivos são onde a gente quer chegar, e que resultados, de alguma maneira, mensuram esses objetivos, isso se faz super importante. E falando de evolução, por acaso eu acabei citando o BSC, mas falando de evolução, a própria criação dos OKRs, historicamente, eles vêm também daquele modelo do Management by Objectives, do Peter Drucker, se eu não me engano, de 54, os anos 50, 10 anos depois, o Andrew Grove já vai para a Intel e, como fundador da Intel, ele já fala sobre isso, até que o John Doerr entra na Intel 10 anos depois, 74, enfim, mais ou menos nessa escala. E em 99, ele vai lá junto com o pessoal da Google, enfim, já escreve o livro que Measure What Matters, e o resto é história. Mas é importante a gente entender a questão de onde a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos. É claro que em ciclos a gente vai construindo objetivos cada vez melhores e mais aderentes ao que a gente acredita, ao que as organizações acreditam, ao que ao seu propósito, à sua razão de ser, enfim. E que resultados mensuram, porque sem mensuração também não tem muita conversa. E eu acabei citando um pouco da história, mas sintetizando a prosa em poesia, eu preferi trazer o Bonovox. Eu ainda falo Bonovox porque, como eu ouvi o YouTube nos anos 80, a gente... mas a questão... O Bono traz isso de uma maneira muito bacana. O próprio John Doerr, ele cita algumas pessoas importantes, alguns grandes nomes falando sobre o OKR, sobre o modelo, o framework, da criação de um ambiente para o risco, para a confiança, né? Em que a falha não é exatamente uma grande ofensa, porque a gente vai construindo, a gente vai melhorando e acertando isso, lapidando isso ao longo de uma jornada. Evidentemente que com a estrutura, o ambiente, as pessoas corretas, a gente faz a magia acontecer. E sintetizar a prosa em poesia nada melhor que o grande Bono, enfim, para poder deixar essa mensagem. E aí, falando em objetivo, falando em estratégia, acho importante também, acredito eu que seja importante as relações entre objetivos e as estratégias. Pô, mas eu tenho uma estratégia, eu tenho um objetivo. Vamos dar um passo atrás. Quais são os nossos objetivos? Entender os objetivos de forma adequada vai sugerir para a gente que estratégias são necessárias para atingir os tais objetivos. Então, essa relação é super importante. Senão você cria uma estratégia, mas será que o objetivo... Enfim, também é uma conversa super importante e que se faz necessária, sobretudo para esses momentos de entendimento para onde a gente quer chegar. E, sem dúvida nenhuma, os dados acabam sendo protagonistas desse jogo. E os dados, como que eles se resolvem e como que eles podem nos ajudar?
Tanto que o subtema da apresentação é o poder da decisão com base nos dados. A decisão é a ruptura. Decisão. Como é que a gente faz essa ruptura? Como é que a gente pivota? Como é que a gente decide? Como é que a gente muda de rota a partir de algo que a gente entende longe das suposições? E aí eu trago aquela referência também um pouco repetitiva sobre o cone do conhecimento, onde transformar dados em informações não deixa de ser como esse cone, para chegar no conhecimento, ele deve ser trabalhado. Porque dados por dados também não resolve, mas dados mal estruturados, um modelo de trabalho inadequado pode te levar por um caminho equivocado. Lembrando dos nossos amigos biólogos ou até dos bibliotecários, se fala muito na taxonomia, na organização dos dados, no desenvolvimento, na organização dos dados, a gente fala muito sobre os modelos de entidade de relacionamento. Ou seja, estruturar, adequar, arquitetar estes dados te sugere uma transformação para as informações, para o conhecimento organizacional e para as capacidades. E essas capacidades é que vão te levar para a otimização dos seus resultados, para a aceleração dos seus resultados. Quanto melhor as capacidades, ou seja, a gente de alguma maneira também acaba não fugindo do pessoas, processos e ferramentas. Junta tudo isso. E a importância dos dados é nesse sentido, porque se isso não tiver devidamente estruturado, arquitetado, com um modelo de trabalho minimamente adequado, a gente acaba escalando o problema. E talvez, bem talvez, não seja o nosso objetivo escalar o nosso problema. Lembrando da máxima do garbage in, garbage out, ou seja, a gente precisa colocar os dados de uma forma correta para poder fazer essa extração. Mas e quais são as histórias que contam os seus dados? Tá aí uma coisa importante, por isso que eu chamei os dados, inclusive, de protagonista nessa história, e às vezes eles não são tratados da maneira como se deve. Bom, reforçando um ponto importante. Por aqui eu acabei passando por algumas práticas, algumas questões históricas, mas princípios e valores irão orientar, e as práticas é que evoluem. A gente pode falar de métodos ágeis, a gente pode falar de escala, da agilidade, mas a gente não pode esquecer do sistema Toyota de produção, do Lean, enfim, nem de Graham Bell, nem de Da Vinci, enfim, e todos os nomes, ou essa história toda que nos trouxe até aqui, inclusive falando do OKR, também foi uma evolução de um modelo, por isso que as práticas evoluem. E aí, quase na metade da nossa apresentação, a gente vai para a cereja do bolo, que é para falar na prática. Ou seja, na prática, o que a Icor tem passado, o que o Luiz tem enxergado nessa experiência, também na Icor, mas não só na Icor, e como é que a gente traz isso? O que a gente tem enxergado com os nossos parceiros, com os nossos clientes e também no mercado? Bom, apenas um balizamento aqui para poder fazer um paralelo quando eu falar de níveis organizacionais. Vamos lembrar do operacional, tático e estratégico, e também fazendo um paralelo de forma simples aqui, também não escrevendo com sangue na pedra de jeito nenhum, né? O operacional no nível dos times, no nível das entregas, como é que os times estão fazendo as suas entregas, no tático, os programas, como é que isso está sendo organizado, como é que esses objetivos estão sendo traduzidos para esses times realizarem as entregas, e de forma estratégica, como as organizações enterprise, como é que essas estratégias para atingir os objetivos estão sendo devidamente organizadas. E um cenário comum para ninguém se sentir protagonista, até porque no reino da Dinamarca e da Noruega isso também acontece. Um cenário comum é a necessidade de entender e melhorar, em todos os níveis organizacionais, a visibilidade. De novo, será que eu vou olhar da floresta, eu vou olhar o mercado, eu vou olhar para dentro da minha empresa, eu vou olhar para a raiz da árvore? A visibilidade pode acontecer dentro dos times ágeis, dentro dos times que estão fazendo as entregas. Qual a visibilidade? Para mim, a estratégia organizacional, quais são os meus grandes épicos, os meus grandes
as minhas grandes iniciativas para o futuro. E a previsibilidade ela acontece também em todos os níveis. Ou seja, eu preciso aumentar, eu preciso melhorar, eu preciso entender cada vez melhor a previsibilidade que eu tenho, a minha previsibilidade de entrega, a minha previsibilidade de demanda, a minha previsibilidade em todas as, não somente áreas, mas em todos os níveis organizacionais, em cada um dos seus pedacinhos. Se eu fosse falar de nível, se eu fosse falar dos times, como é que, quantas histórias eu estou produzindo por sprint, qual a quantidade de pontos de história, qual a quantidade de história, por quantas pessoas, que perfil, como é que a gente aprende isso? Isso precisa ser uma escala. Isso precisa ser uma curva de maturidade. E a previsibilidade precisa sair da suposição, ela precisa ter como protagonismo dados históricos devidamente estruturados, que é isso que vai ajudar, sem dúvida nenhuma. Acabei me adiantando e dando um spoiler para falar das capacidades, que não são somente as capacidades organizacionais, mas as capacidades dos indivíduos, a capacidade dos times, a capacidade dos trens, já fui até para o SAFe agora, a capacidade dos nossos programas, a capacidade de entrega. Evidentemente, para colocar a questão da demanda, porque a gente não pode esquecer que escalar é a relação entre a demanda versus a capacidade. Será que eu entendi a minha demanda? Voltando para os times ágeis, quantos tipos de história, que tipo de história eu estou trabalhando aqui? Ou poderia falar em classes de serviço num modelo Kanban também, que, enfim, é outro modelo incrível, enfim, e que também foi adaptado, mas como funciona a relação entre a demanda versus a capacidade? É isso que vai me dar escala. Quanto melhor eu entender cada um desses pilares e cruzar esses dados devidamente transformados, eu vou entender como eu posso escalar. Quais são os meus indicadores de desempenho? Porque indicador por indicador, às vezes, não me indica nada. Porque até a gente pode falar sobre a extrapolação da métrica e das medidas, enfim. E aí, lembrando os objetivos, quais são de fato os nossos objetivos? E também não vamos nos sentirmos aqui protagonistas para dizer, pô, eu talvez não tenha clareza do objetivo, mas até parafraseando um pouco da música, mira na lua e acerta uma estrela, e assim por diante, ciclos cada vez mais curtos, para que a gente tenha rápida tomada de decisão para ir acertando essa bússola organizacional. E a gente precisa conectar a estratégia, a operação à estratégia e vice-versa. É o bidirecional. Ou seja, como é que a operação, como é que a gente se conversa? Será que a gente está conversando corretamente? Será que a gente está falando a mesma língua? Será que o que está sendo desenvolvido nos times, será que as equipes estão desenvolvendo algo que tem o objetivo de fato com a estratégia? Porque a estratégia serve para alcançar os objetivos. Como é que a gente conecta tudo isso? Quais são os melhores gatilhos ou quais são os gatilhos para a nossa tomada de decisão? Então, no fundo, isso passa também por uma por uma por uma linha do tempo, inevitavelmente, por uma escala de maturidade organizacional. E quando eu falo de maturidade organizacional, eu estou falando de maturidade em todos os níveis organizacionais. E aí, trazendo agora cada vez mais, já estamos falando do tema na prática, nesse segundo bloco, e aí a gente traz aqui, de forma comum, os cenários comuns para alguns clientes, a gente também não vai ser específico em nenhum, mas a gente chega e as principais dores são aquelas. Pô, eu tenho dificuldade para tomar decisão, meus dados estão inconsistentes. O que a gente precisa? Pô, será que eu preciso, cara, talvez dashboards com métricas cada vez mais consolidadas para os times conseguirem olhar isso? Será que eu estou produzindo corretamente meu throughput, meu lead time, meu cycle time? Será que estou produzindo isso? Quanto tempo eu passo aqui em cada uma das etapas? Quanto tempo eu estou gastando em cada uma delas? Quais são as nossas atividades? Voltando, de novo, a gente precisa de um modelo de trabalho que vai ser evoluído, mas a gente precisa. Comece de onde você está com o que você tem. Parafraseando o Kanban. Modelo de trabalho, a gente precisa ter um modelo de trabalho inicial, a gente precisa já construir dashboards para entender se aquele indicador serve para alguma coisa ou não. Até porque, falando de dores, mas falando de grande objetivo, e chegar a dizer, pô, vamos automatizar
as nossas operações, vamos automatizar o que é possível de automatizar. Taishi Ono já dizia isso. Automatizar tudo o que é possível de automação. Porque o restante fica na casa da inteligência e da tomada de decisão. E dashboard, sem dúvida nenhuma. Então, a gente chega nos nossos clientes, a gente vai automatizar as nossas soluções, nem precisamos aqui falar sobre a classe e todos os produtos aos quais a Icor, super especialista, partner, enfim. Mas, pô, vamos automatizar aqui as nossas squads, as nossas fábricas, os nossos times, os nossos programas, os nossos treinos. Legal, mas aqui eu estou falando de nível de time. Automatizei. Pô, legal, mas, cara, eu automatizei, mas eu acho que o modelo de trabalho não está tão bom. Mas, olha, a granularidade dos dados também, falei sobre isso. Será que eu estou num nível de granularidade adequado? Será que podia ser mais longo? Será que podia ser um pouco mais micro? Será que... Por isso que é uma linha do tempo em termos de maturidade. Pô, eu vou aprender, eu vou ter que mexer, eu vou ter que ter aquele papo difícil. A gente precisa pular na piscina gelada e falar, vamos conversar sobre isso. Qual a importância? E aí sim, quais são os ganhos? Pô, eu preciso homogeneizar a arquitetura, o meu modelo de trabalho, enxergar novos relatórios, trazer essa revisão da estrutura, dos workflows, das formas de trabalhar e esse modelo de trabalho. E aí sim, juntar cada vez mais dados, de fato transformados, informações, conhecimento, ter o nosso business intelligence, para que aí a gente possa começar a tomar decisão, levar a decisão para onde as informações estão, para não se criar gargalo também na tomada de decisão. Também é um outro ponto que pode ser aberto, mas um tema, vamos voltar aqui para o nosso tema. Terceiro grande engagement ou etapa, como a gente preferir, a gente já vai revisitar. Então, esses ciclos também não fogem do PDCA. Mas vamos revisitar aqui. Peraí, agora eu ainda não estou com a visibilidade adequada de quanto meus times estão produzindo, que tipos de itens, do tipos de histórias ou itens de serviço, ou features, ou enablers, ou épicos, ou quais temas organizacionais estão passando, quanto tempo fica em cada... Qual a minha visibilidade sobre isso? Então a gente volta para os conceitos, para as práticas, para a gente poder tomar decisões cada vez mais confiáveis. Percebam, é um ciclo, é uma jornada. E a gente vai se entendendo e a gente vai ficando cada vez mais conectado nisso e entender cada vez mais com aquele conhecimento profundo. Deming já falava sobre o conhecimento profundo. Eu acabei citando o Rancharan também, parte da apresentação. E essa revisão das práticas pode sim sugerir treinamento, a revisão da própria ferramenta, como a gente falou, a revisão dos workflows e a revisão das práticas, dos treinamentos, acompanhar cada vez mais próxima essa execução, conectando esses caras. Então a gente vai rever conceitos e práticas. E antes da gente ir para os dois últimos engagements ou etapas, nível 4 e nível 5, eu vou trazer alguns exemplos aqui reais, enfim, de gráficos, de dashboards, dessa leitura toda. Quer dizer, o cara conseguiu, a empresa conseguiu automatizar. Pô, meus times estão trabalhando no modelo Kanban, no modelo Scrum, eu estou juntando, eu tenho mais de um time. Pô, vamos conseguir, vamos ler isso de forma correta. Que estrutura, qual a qualidade dos dados que a gente tem? Bom, aí eu trago, por exemplo, nenhuma novidade, mas de qualquer maneira, a sprint, né, o burn-up da sprint e o burn down da sprint. Pô, está restando quanto e quanto que eu estou crescendo, quanto que eu estou entregando cada vez mais. Será que é só isso? Será que os dados estão adequados? Será que os tipos de história a gente está trabalhando nas mesmas? Os mesmos tipos de história, os mesmos tamanhos de história? Como é que a gente está fazendo isso? O que de fato interessa? Quais são os nossos ciclos? A gente está conseguindo atingir isso? Eu estou entregando cada vez mais? A minha sprint, historicamente, quantas sprints eu atingi o objetivo, quantas eu não atingi? Está restando menos trabalho? Será que a previsibilidade do trabalho necessário está acompanhando a necessidade? Será que eu estou acompanhando? A gente falou de burn down. Espera aí, eu previa tanto. Será que eu estou acompanhando? Estou mostrando gráficos reais que mostram para a gente, evidentemente, que, por exemplo, eu não estou acompanhando o meu burn down. Enfim, ainda tem um gap, existe uma lacuna entre esse local. Aí também trago aqui de vida real, inclusive, falando de cada uma das sprints, o throughput, né? Ou seja, quanto é que estão as nossas saídas
né? A saída semanal, ou seja, quantas histórias, quantos itens eu coloquei lá no done, no concluído. Pô, eu coloquei tantas histórias ou coloquei tantos itens? Quantos pontos de história eu estou produzindo? Junta esses dados numa linha histórica, de forma estruturada, no modelo de trabalho, homogeneizando a tua operação, revisitando o teu workflow. Até porque, se a gente for falar de previsibilidade, quantos pontos de história, quantas histórias eu estou entregando por sprint, porque a gente fala de velocity, é um dos caras importantes para a gente poder falar de métricas, métricas em contextos de agilidade, nesse tipo de abordagem, para esse tipo de segmento, de forma de entrega. Qual a média móvel? Será que após 3, 4 sprints eu já consigo prever quantas sprints eu tenho, quantos pontos de história eu tenho condições de entregar nas próximas sprints, conforme a equipe que eu tenho, considerando que eu já estou com um modelo de trabalho cada vez mais azeitado, mais lapidado? Aí a gente também está falando de previsibilidade, isso nos deu visibilidade, nos promove para esse lugar. Então, essa é a análise, esse é o deep dive que a gente faz no nosso dia a dia. Isso é dia a dia da Ecor. Trazendo mais alguns exemplos super importantes, falando de lead time, cycle time, indo do fim para o começo, mas falando de cycle time, quanto tempo por etapa, qual que é o meu ciclo completo, quanto tempo por ciclo, o que está acontecendo, por que eu estou passando tanto tempo no ciclo, por que ou não o meu ciclo como um todo, e o lead time, desde a solicitação à entrega. Peraí, aonde está a solicitação? É quando eu pus um item na minha lista de desejos, no meu backlog, ou quando eu pus no backlog da sprint? Ou quando eu aprovei aquela história para entrar de fato na sprint? Isso tudo faz diferença no dia a dia. Fiz questão carinhosamente de colocar para que a gente não se sinta protagonista, porque isso acontece na vida real e a gente aprende com isso, a gente come essa grama, para que a gente consiga entender cada vez melhor de políticas cada vez mais claras, modelos de trabalho, para que isso nos dê, pô, olha a visibilidade que nos dá um cycle time e um lead time. Quanto tempo desde a solicitação do meu cliente até a entrega de fato? Será que o pedido está aqui? Será que o pedido... Aí a gente pode nos debruçar, pô, definition of done, definition of ready. E aí, será que está correto? Peraí, não, só está na lista de desejos do meu backlog, ainda nem consegui decompor, explicar esse cara de uma maneira correta, porque às vezes você vai lá e fala, pô, será que esse item não está muito grande? Será que esse item não está muito pequeno? Aonde está o equilíbrio adequado entre o sal e o açúcar para que a gente consiga tornar as nossas operações cada vez mais fluidas, as nossas entregas incrementais, iterativas, de forma transparente, visibilidade e previsibilidade, nada mais transparente ou nada mais com base em transparência do que isso. Bom, continuando aqui na vida real, nos casos que a gente observa, eu vou para o último cara, que é o CFD, é o CFD, enfim, o diagrama de fluxo cumulativo, ou Cumulative Flow Diagram. É muito bacana, e esse aqui já traz muitas informações, por isso que é um fluxo realmente incrível. E aí a gente já começa a olhar dentro de uma linha do tempo, dentro da quantidade, dentro do período. Na realidade, há uma troca aqui, viu, gente? Eu fiz essa troca e tem um equívoco. Na realidade, foi essa validação, lições aprendidas. Na realidade, a quantidade está no eixo Y, ou seja, onde que a gente está lendo quantidade, a gente está lendo, deveria ler período, e onde que a gente está lendo período, a gente deveria ler quantidade. Equívoco, quem faz ao vivo tem dessas. Então, a gente está olhando aqui um equilíbrio entre as etapas que a gente está olhando do lado direito, o backlog, em análise, desenvolvimento, pronto para teste, se está aprovado, se foi publicado, quais são de fato as suas fases, quanto tempo eu passo em cada fase, aonde está o seu lead time, daqui até aqui, que lugar está esse teu lead time, o teu cycle time, eu posso ver por etapa, e aí a gente começa a descobrir que
pelo tamanho das faixas, aonde está o meu equilíbrio e o meu desequilíbrio, os meus gargalos, os meus bottlenecks, aonde que eu acho esses caras? Inclusive, esses caras podem me ajudar em um fluxo, como isso pode me ajudar a lapidar, a definir, a entender o meu trabalho em progresso. Quanto de trabalho eu consigo ter em progresso para que o meu fluxo funcione de uma forma adequada? É uma linha do tempo, é um aprendizado, é uma jornada. O meu lead time, eu preciso ter a política correta para entender de onde começa o meu lead time. Será que, aonde que eu preciso entender onde estão os meus gargalos para melhorar o meu lead time? O meu cycle time, o meu throughput, as minhas entregas na linha, nos meus blocos, nas minhas etapas, nas minhas... Como eu faço? Como ler de uma forma adequada um gráfico como esse? Como ler os gráficos anteriores? Qual a importância de uma arquitetura, de um modelo de trabalho, de uma estrutura adequada para que a gente tenha a qualidade dos dados? Garbage in, garbage out, senão a gente escala um problema, a gente não escala a nossa solução. A gente não toma a melhor decisão nesse sentido. Bem, e aí concluindo o nosso roadmap, trouxe até um exemplo aqui agora, entre aspas, avançando um pouco. A gente precisa ter um roadmap. O roadmap vai nos dar visibilidade, porque aí eu já estou falando de uma outra dor. Eu já estou falando da conexão entre a estratégia e a operação, enterprise com os times, qual a visibilidade que cada um deles tem, como é que as coisas estão conectadas, como as entregas estão de fato conectadas para eu atingir o objetivo da organização. Que estratégia? Será que as estratégias estão adequadas? Será que aqueles épicos, aqueles temas organizacionais estão de fato representando ou buscando atingir os nossos objetivos? Como são casos reais, estou falando aqui de uma ferramenta também, implementação de um Advanced Roadmap. Vamos olhar isso numa linha do tempo. E isso é um dos exemplos, porque a gente tem diversos exemplos, seja no Gira Line, com os Program Boards, como é que a gente olha isso, enfim, isso para aquela API. A gente pode olhar isso de várias maneiras, mas percebam esses engagements acontecendo numa linha do tempo, etapa 1, etapa 2, etapa 3, e quanto a gente vai aprendendo nesses ciclos, quanto estamos dispostos a aprender nesse iterativo incremental de forma transparente. Porque melhor que fail fast é learn fast. Ok, a gente errar rápido, mas a gente precisa aprender rapidamente com aquilo. Então, ciclos curtos. E, fechando esse ciclo, essa jornada, é a conexão, de fato, com o que está acontecendo entre a operação e a estratégia. Desde a operação até a estratégia, como essa conexão está acontecendo. Quais são os objetivos e os resultados-chave para a gente atingir isso? Quais indicadores de desempenho vão alimentar aqueles resultados para que, de fato, eu atinja os meus objetivos? Possivelmente, de cara eu consigo fazer isso? Acredito que não. Tomara que sim, mas isso não deixa de ser uma jornada, um PDCA constante, a fim de melhorar a tua visibilidade sobre os times, em várias óticas. Que tipo de visibilidade, que tipo de previsibilidade a gente precisa ter? Quanto de previsibilidade para saber se estamos no caminho certo, se a gente vai chegar lá, se a gente não vai chegar? Aquela pergunta, aonde estamos? Estamos indo. Indo não serve. Senão a gente vai cair naquela imagem famosa da Alice, para que quem não tem objetivo, qualquer objetivo serve. Indo para o finalzinho, aqui, concluindo, ou seja, as transformações organizacionais, elas passam por esse processo, inevitavelmente, para quem busca otimizar e acelerar os resultados. Ou seja, entre a entrega, a cada ciclo de entrega, aonde estão os meus aprendizados? É aí que a mágica acontece para que, de fato, essas mudanças gerem a melhoria esperada pelas transformações. E dessa forma eu me despeço agradecendo
muitíssimo tempo de cada um de vocês e deixando os nossos contatos, tenho certeza, aqui para a gente abrir novas formas e outras frentes para a gente conversar e continuar essas transformações. Novamente, muito obrigado. Ótimo dia a todos.